Welcome back to the show, everyone. As you can see, I have Pepe Escobar. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, tenho aqui comigo Pepe Escobar, jornalista independente e analista geopolítico, para falar das notícias urgentes e dos últimos desdobramentos. E precisamos começar com o rascunho inicial do plano estratégico do Irã para administrar o Estreito de Hormuz. Uma bomba que caiu diretamente sobre Trump, enquanto ele já espera há muitos dias que algum tipo de acordo aconteça. Esse acordo é muito significativo, especialmente o rascunho, porque ele não apenas consolida o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz e todos os corredores que serão usados, como também prevê taxas por violações de até 20% do valor da carga. Além disso, vai excluir embarcações dos Estados Unidos, de Israel e todas as embarcações hostis do uso do Estreito de Hormuz. Isso é incrivelmente significativo e representa um grande golpe para Trump. Agora, além disso, o Telegraph disse que esses vazamentos recentes vindos de Omã e do Irã apontam Kulam para uma direção. O acordo entre o Irã e Omã para reabrir o estreito não só foi fechado, como também deixa claro que os Estados Unidos perderam esta guerra. O Irã continua atingindo navios-tanque no Estreito de Hormuz. Foram 2 nas últimas 24 horas, enquanto esses navios tentam violar esse acordo que está surgindo. Isso também é uma grande notícia. Pela primeira vez, eu acho, na história desde que os dois países estabeleceram relações bilaterais, os Estados Unidos não importaram nenhum dólar em petróleo saudita. Isso acontece no mês de julho. A Arábia Saudita também está em chamas, já que o Iêmen atacou uma importante instalação militar na região de Najran, que na verdade acredito que faça parte do Iêmen. Mas você pode me corrigir, Pepe, se eu estiver errado. Houve dezenas de baixas nas últimas 24 horas, causadas pelo Iêmen, contra forças apoiadas pela Arábia Saudita. E aquilo de que você falou comigo antes do programa, Pepe, o Acordo Conjunto de Defesa de Meca entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita. Desculpe, eu não estava com isso aberto. O Acordo Conjunto de Defesa foi assinado. Na verdade, não sabemos o que está nesse acordo, mas ele surge em meio a essa guerra de resistência, emergente, crescente e em escalada, do Iêmen contra a Arábia Saudita. Então, Pepe, que tal começarmos pelo acordo sobre o Estreito de Hormuz e avançarmos a partir daí? O que está acontecendo agora? Parece que o Irã está realmente consolidando sua influência, e Donald Trump está muito calado sobre isso, pelo menos no que diz respeito ao fato de que esses termos não parecem favoráveis aos Estados Unidos. O que você acha? Bem, é muita coisa para assimilar. Temos uma hora. É muita coisa para assimilar, porque há essa nova configuração do tabuleiro de xadrez. Ao mesmo tempo, a assinatura desse pacto sunita da OTAN em Meca por Erdogan, MBS e Sharif, o primeiro-ministro do Paquistão. Há uma foto extraordinária dos três olhando para Meca através da, seja lá o que, espelhos ou algo assim, da janela, desculpem, através da janela, depois de terem assinado e rezado olhando para Meca. Então, o simbolismo, é claro, vai repercutir por todas as terras do Islã. Mas podem ter certeza de que nas ruas árabes, nas ruas do Islã, no mundo árabe, na Ásia Central e no Sudeste Asiático, a opinião popular, de forma esmagadora, vai olhar para esses três e basicamente dizer: essas pessoas não são muçulmanos de verdade. São intrusos, não são líderes de verdade. Em termos de apoio popular no mundo muçulmano, estão no fundo do poço. Podemos nos arriscar a dizer isso dos três, especialmente do MBS. Bom, certo. Para chegar lá, vamos começar como você mencionou, pelo que está na mesa de negociações. Aliás, de fato, a única mesa de negociação ativa nos últimos dias foi a mesa técnica de negociações entre autoridades iranianas e autoridades omanenses. E eles estavam prontos para anunciar que estavam prestes a fechar um acordo e que isso aconteceria antes de sexta-feira. Então o acordo praticamente fechado. O acordo entre Mascate e Teherã está praticamente fechado.
De fato, no nosso canal, Transition Protocol, Larry e eu já estávamos falando sobre isso desde o começo da semana. Dizíamos, não, isso vai acontecer esta semana. E parece que é exatamente o caso. Dizer que isso é algo sem precedentes não chega nem perto de explicar. E em termos de uma derrota estratégica de fato dos Estados Unidos, estamos realmente num território estarrecedor. Essencialmente, todos que navegarem pelo Estreito de Hormuz terão de seguir a autorização das águas territoriais iranianas, concedida pela Marinha do IRGC, pagando as taxas exigidas à PGSA, o novo órgão que regula a navegação no Golfo Pérsico. Um órgão iraniano oficial, é claro. E na saída, haverá duas camadas. A primeira camada de controle será de Omã, e eles também receberão suas próprias taxas. E a segunda camada será uma autorização final, mais uma vez, do Irã. Então, para colocar de forma bem simples, bem direta ao ponto, claro, é um pouco reducionista, mas dá a todos vocês a essência da coisa toda. Para entrar em Hormuz, controle iraniano de 100%. Para sair de Hormuz, algo em torno de 50% a 70% de controle iraniano. É assim que funciona na prática. Acordado, formalizado e concluído por ambos os lados. Não é uma decisão unilateral iraniana. Muito importante. E isso fará parte da minuta final. E esperem desorientações em série. De Mar-a-Lago a Washington, D.C. É território proibido para navios dos Estados Unidos e de Israel e para navios de nações hostis. Isso significa aqueles que fizeram parte da combinação Estados Unidos-Israel durante a Guerra de 40 dias. E a questão do pagamento de reparações, taxas extras, a taxa extra de 20%. Isso ainda não está claro, mas se esse acordo for assinado, selado e entregue de vez entre hoje, amanhã, nesta semana e no máximo na segunda-feira entre Mascate e Teherã, uau, esse é um acordo decisivo, sabe, para todos os efeitos práticos, é a derrota estratégica de fato no terreno e nos mares dos Estados Unidos. Então dá para imaginar as consequências, certo? E é bastante revelador que, por enquanto, haja basicamente silêncio vindo de Washington. Tirando as costumeiras manifestações estridentes e meio bizarras, mas, no geral, silêncio, certo? E cruzando com essa decisão, algo que os iranianos continuaram enfatizando durante toda a semana. O Irã, por meio de membros do parlamento, do ministro das Relações Exteriores, de todos, de assessores do líder Mustafa Khamenei, dizia: há apenas uma negociação em andamento neste momento. É uma negociação técnica entre nós e Omã sobre o Estreito de Hormuz. Não há nada além disso. Tradução. Nosso velho amigo, o gato morto do memorando de entendimento, continuava morto. Para todos os efeitos práticos, estava em coma profundo, morto ou vivo. Mas como num filme de Hollywood, poderia ser ressuscitado, como todo assassino em série é, mas essencialmente morto. E é por isso que ele estava morto, e porque os iranianos não estavam fazendo nenhum movimento em relação a isso. Primeiro de tudo, porque, segundo a interpretação iraniana, o memorando de entendimento foi destruído por Donald Trump. Então só há uma maneira de voltar ao memorando. Os Estados Unidos começarem a cumprir os compromissos previstos nele. Todo mundo conhece os 14 pontos. Na África subsaariana, eles estão discutindo os 14 pontos. Todo mundo sabe disso. E os americanos não entregaram nada. Então, o que vai acontecer, especialmente depois desse novo Código de Regras de Navegação através do Estreito de Hormuz aprovado pelo Irã e por Omã? Qual vai ser a reação de Trump? Essa é a primeira questão. A segunda, qual vai ser a reação do CENTCOM e companhia? Ninguém sabe. Qual vai ser a reação dos outros membros do Conselho de Cooperação do Golfo que precisam usar o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz? E agora vemos, em meio a todas essas respostas desconhecidas, o surgimento em Meca de uma OTAN sunita. E isso, Dani, é de cair o queixo.
Fale de algo mais do que suspeito. Temos uma potência nuclear muçulmana, temos o segundo maior exército da OTAN e temos os recursos ilimitados da Casa de Saud, todos juntos num acordo que ninguém leu. E não houve vazamentos sobre ele, porque ninguém sabe o que realmente está dentro desse acordo, exceto sabe o parágrafo no estilo do artigo 5 da OTAN, que diz essencialmente que um ataque contra um de nós é um ataque contra todos nós. Na verdade, até agora, a retórica oficial, se me lembro corretamente, fala em ataque armado, no caso de um ataque armado. Certo, vamos avaliar a probabilidade imediata diante de nós. O Ansar Allah e as forças armadas iemenitas responderam às provocações sauditas e a um ataque saudita de fato contra o Iêmen. E continuarão respondendo não apenas na proporção de 2 por 1, mas ainda mais, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1. Isso justificaria que esse pacto da OTAN sunita fosse acionado? Ninguém sabe. E se justificasse, imagine o cenário, a Força Aérea do Paquistão e recursos da OTAN turca sendo usados lado a lado com a Arábia Saudita para bombardear o Iêmen, um membro do eixo da resistência. Como eles poderiam explicar isso a Teherã? Como o Paquistão pode explicar isso a Teherã, considerando que até agora vinha atuando de fato como mediador entre o Irã e os Estados Unidos, com, aliás, segundo os mediadores paquistaneses, apoio de bastidores da Arábia Saudita? Muito, muito importante. Se voltarmos ao verdadeiro começo, que foi antes da reunião Islamabad 1.0, onde tivemos Ghalibaf e Jad Vance, temos que repetir isso sempre, porque o primeiro, digamos, eixo sunita-OTAN, ou até mesmo sunita, houve uma reunião em Islamabad com Paquistão, Turquia, Arábia Saudita, os 3 que assinaram hoje em Meca, aquele acordo no estilo da OTAN, e o Egito. Então, por que o Egito não faz parte disso que foi assinado em Meca? Ninguém tem uma resposta para isso ainda. E seria bom ouvir algo do Cairo sobre tudo isso. Esse pacto foi basicamente concebido contra Israel, contra o CENTCOM e Israel, contra o Irã ou contra todos eles. Até agora, sem respostas. Então, isso pode avançar muito rapidamente para um cenário de estrada para o inferno. E eu gostaria de tentar fazer essa pergunta hoje aos nossos amigos no Iêmen, ou talvez se eles puderem responder durante o fim de semana. Como Sanaa está observando esse pacto da OTAN sunita em Meca? Eles o veem como algo diretamente contra o Ansar Allah e as forças armadas iemenitas? Eles esperam uma ofensiva saudita apoiada pela Turquia já amanhã? Então isso complica o tabuleiro a um ponto que nós, Dani, não conseguimos nem começar a entender o que está acontecendo. É tudo muito, muito, muito suspeito. E por que hoje? A questão do timing também. Por que hoje? Porque eles sabiam que as novas regras para o Estreito de Hormuz estavam praticamente fechadas. E queriam, claro, mudar a narrativa, que é uma tática típica do governo Trump. Eles se comunicaram com Trump antes, avisaram a Casa Branca antes, algo como, olha, temos uma nova OTAN na cidade, e ela não é sua. Então, por enquanto, só temos perguntas e absolutamente nenhuma resposta, de lugar nenhum. A única coisa que sabemos é que isso parece mais um passo rumo à grande, grande estrada para a mãe de todos os infernos que temos pela frente. Certo. Dani, me have ver pretexter percepção, Rieni. Bom, todos esses acontecimentos parecem estar meio fora da esfera do Irã. E sabe, parece que o Irã e o Ansar Allah estão obviamente se movendo de formas muito estratégicas, especialmente o Irã, com esse novo acordo. Mas quanto à Arábia Saudita e a Turquia aparentemente tem tentado não se envolver, pelo menos publicamente, no que vem acontecendo na Ásia Ocidental em relação ao Irã, ao Estreito de Hormuz e tudo isso. Mas a Arábia Saudita? E com a participação dos Estados Unidos nisso, eu me pergunto se isso é uma espécie de corrida desesperada para criar alguma arquitetura de segurança que faça frente ao que está prestes a acontecer. Ou seja, primeiro,
a Arábia Saudita vai levar uma surra do Iêmen, o que já está acontecendo. E em segundo lugar, o Estreito de Hormuz. And second of all, the Strait of Hormuz, and now you have the Bab el-Mandeb Strait being tied up. E agora temos o Estreito de Bab al-Mandab bloqueado. Sabemos que todos esses três países, até mesmo o Paquistão, que vem desempenhando um papel de mediador, querem que as coisas cheguem a algum tipo de status quo favorável. Fico me perguntando se isso é algum tipo de tentativa desesperada de se inserir e influenciar essa dinâmica. Mas fico confuso sobre como isso vai acontecer, considerando que os Estados Unidos têm uma enorme influência, obviamente, sobre o que a Arábia Saudita faz. Estamos vendo isso em muitos aspectos, com a Arábia Saudita bombardeando a resistência iraquiana e também o Iêmen. Sabemos que os Estados Unidos deram sinal verde para isso e que há estranhas idas e vindas sobre o que deveriam estar fazendo ali. E todos eles estão muito preocupados com o Irã, especialmente a Turquia e a Arábia Saudita. Então, é algo muito curioso, mas parece mais uma corrida desesperada para responder aos acontecimentos do que para partir para algum tipo de ofensiva. E eu me lembro disso, Pepe. Dizia-se na mídia tradicional, e isso é de apenas alguns dias atrás, que muitos ex-funcionários dos Estados Unidos estão dizendo que o que o Irã está fazendo aqui, com o Estreito de Hormuz, é mais poderoso do que uma bomba nuclear em si. Então, eu não me surpreenderia se esse tipo de alarme também estivesse se espalhando por esses estados de Meca, esses chamados estados do Golfo, além da Turquia e do Paquistão. Consigo imaginar que os Emirados Árabes Unidos tenham supostamente feito um acordo clandestino com o Irã para escoar seu petróleo pelos Fars. Então há muitas peças se movendo aqui. Mas realmente parece uma resposta a essa arquitetura em transformação, que eu sei que você tem acompanhado tão bem. Então, Pepe, de volta para você. Pepe, back to you. Yes. It's interesting because Sim. Bem, é interessante porque acho que algumas semanas atrás, talvez 4, 5, 6 semanas, um dos mediadores paquistaneses nos disse ao Larry e a mim, e nós não acreditamos nele, é claro, porque não havia nenhuma evidência. Mas ele disse, olhem, esperem alguns meses, os Emirados Árabes Unidos vão procurar a gente e vão sentar à mesa. Já há alguns sinais de que eles estão se aproximando dos mediadores paquistaneses e, sabe, apenas sondando o terreno. Porque eles sabem que não podem mais antagonizar o Irã. O Irã é a potência emergente e agora, de fato, a grande potência da Ásia Ocidental. Ponto final. Todo mundo tem que conviver com isso, especialmente os vizinhos deles. Há uma razão adicional. Muito dinheiro iraniano está circulando em todos os setores de negócios, especialmente em Dubai. Há um vai e vem que nunca terminou e nunca vai terminar. Então eles precisam de um acordo. E claro, precisam de um acordo porque precisam escapar da retaliação pelo que fizeram ao Irã durante a guerra. E o Irã registrou tudo. Eles sabem de tudo que os Emirados Árabes Unidos usaram para atacar alvos iranianos. Então haverá sangue, tem que haver retaliação. Eles poderiam negociar, os Emirados Árabes Unidos poderiam negociar a retaliação. Ou a retaliação será paga em dinheiro, com recursos dos Emirados Árabes Unidos. Essa é outra história. Mas a Arábia Saudita, embora sua margem de manobra seja extremamente limitada, se por exemplo houver guerra, os cálculos do MBS. E isso é complicado, porque adivinhe quem ensinou o MBS a pensar geopoliticamente? O MBZ. O MBS aprendeu sobre geopolítica com o cara maior. Então isso não é nada bom, certo? This is not good at all, right? And now, okay, are they willing to pick up? E agora, certo, eles estão dispostos a entrar de novo numa longa guerra contra o Iêmen, considerando que perderam a anterior. Estão dispostos a sacrificar praticamente toda a sua indústria do petróleo, sabendo que quando as forças armadas iemenitas respondem, a coisa é realmente pesada, e elas estão prontas para ir até o fim, com toda a força. Eles estão arrastando o Paquistão para a própria guerra. Os paquistaneses, pelo que sabemos, até hoje, em Meca, disseram aos sauditas, por meio de seus mediadores, olhem, recuem, vocês não vão nos arrastar para a sua guerra contra o Iêmen. O problema é que eles assinaram o acordo hoje, em Meca.
De fato, o Paquistão foi arrastado para tudo o que a Arábia Saudita decidir fazer contra o Iêmen. Então essa será uma das grandes perguntas que Larry e eu teremos para as nossas fontes no Paquistão daqui a, uma hora. Já temos uma lista de perguntas. Certo, você pode explicar, por favor, qual é a sua posição nessa questão de Meca e o que vocês realmente vão fazer se a Arábia Saudita reiniciar uma guerra contra o Iêmen? Ou, se a Arábia Saudita decidir bombardear novamente as PMUs, as Unidades de Mobilização Popular no Iraque, como fez lado a lado com os Estados Unidos, vocês vão atacar o Iraque de novo? Então a posição do Paquistão, hoje, a partir de hoje, se tornou absolutamente insustentável. Insustentável. E nós, realmente queremos ver o que eles vão responder. E não há como defender a assinatura de um pacto e ser arrastado para as guerras de outras pessoas. A Turquia é diferente. A Turquia, nós sabemos como Erdogan atua. E sabe, todos nós passamos um tempo na Turquia. E eu continuo cultivando minhas boas amizades em Ankara e Istambul. Dizem, ele está sempre se resguardando e sempre vai se resguardar em relação a qualquer coisa. Então, esta é mais uma manobra de cautela, sabe? Talvez seja inconsequente, mas as repercussões da assinatura em si são extremamente importantes. Eles precisam pensar nisso. E claro, há todo o posicionamento diante das novas regras do jogo na Ásia Ocidental, que são basicamente ditadas pelo Irã. E ninguém pode mudar isso. Nem mesmo militarmente é possível mudar isso. Então, mais uma vez, não há respostas à vista, mas o tabuleiro ficou ainda mais complicado do que era 24 horas atrás. E claro, existe a possibilidade de um retorno ao memorando de entendimento. O memorando de entendimento morto, depois que Mascate e Teherã fecharam este acordo. Que, aliás, e isto é importante, é temporário. Which, by the way, this is important. It's temporary. So if the Trump administration freaks out, então, se o governo Trump surtar, Oman, eles têm um diálogo com a Casa Branca. Mais indireto do que direto, mas tem um diálogo. Sempre podem dizer, olha, isso é temporário. Quando vocês se sentarem com os iranianos, vocês e o Irã vão ter que discutir o Estreito de Hormuz de novo. Mas, por enquanto, este é o nosso próprio acordo, um acordo bilateral entre os dois estados, dos dois lados do Estreito de Hormuz. Faz todo sentido. Então, obviamente, a Arábia Saudita está olhando para isso. A Turquia está olhando para isso. E disseram, não, precisamos fazer alguma coisa. E criaram essa coisa de Meca. Uau! Wow. Bem, eu acho muito marcante, Pepe, que, como você disse, não haja respostas por parte desses estados que assinam este que você chama de Pacto da OTAN Sunita. E Donald Trump também parece não ter respostas para o que está acontecendo. Vou reproduzir isso rapidinho, uns 10 segundos ou mais. Não, ele não disse nada sobre isso. Certo. No, he said nothing about this, and he's not saying about the Sunni NATO. Okay. In his line. E a posição dele sobre o Estreito de Hormuz, neste momento, também está ficando muito ambígua. Veja o que ele disse sobre a situação por lá. The status of it. Bem, não quero dizer que esteja, de certa forma, aberto neste momento. Sabe, temos algo chamado bloqueio, liderado pela Marinha dos Estados Unidos, e nós o controlamos. E agora, nós o controlamos, mas eles sempre podem disparar alguma coisa. Eles sempre têm algo, ou podem lançar uma mina. Então, muito ambíguo, muito idiota em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo. Essa resposta é idiota. This answer is totally idiotic. Eles conseguem controlar o estreito. Nenhum navio entra ou sai do estreito sem que o Irã diga que pode passar. Acho que foram uns 10 na última semana, algo ridiculamente baixo. Mas, ao mesmo tempo, acho que o fato de você ter essas questões sobre algo muito específico, como o Iêmen, em relação à aliança sunita da OTAN agora, e acho muito curioso que atores como o Paquistão e a Turquia, sabemos que a Arábia Saudita está completamente fora de si no momento, sendo pressionada de todos os lados e puxada de todos os lados. Eles são ruins em se equilibrar.
Acho que é isso que estou tentando dizer. They're bad at hedging, I guess is what I'm trying to say. And so they're increasingly going. Então eles estão se envolvendo cada vez mais numa guerra com o Ansar Allah, uma guerra que vão perder. Mas se o Paquistão e a Turquia não apoiarem isso agora que fazem parte do Pacto de Defesa da Aliança Sunita da OTAN, esse pacto vale o papel em que foi assinado? Quero dizer, dá a sensação de... Qual é o sentido disso, se não for para intervir diretamente em questões como o Estreito de Hormuz, o Iêmen e a situação regional? E isso é feito a pedido dos Estados Unidos? Sabemos que a Turquia gosta de jogar dos dois lados. Sabemos que tem uma relação militar estreita com os Estados Unidos, mas também tem suas próprias ambições regionais. O Paquistão, obviamente, tem suas próprias ambições, embora trabalhe em estreita colaboração com os Estados Unidos. A Arábia Saudita, da mesma forma. Mas que papel os Estados Unidos estão desempenhando em tudo isso? Eu me pergunto, considerando que todas essas partes são muito valiosas para os estadunidenses, quando se trata de tentar fazer prevalecer sua posição, em termos de influência no futuro, uma influência que está diminuindo drasticamente, como acabamos de abordar com o Estreito de Hormuz. Acabou, já era. Eles não têm mais nada, não podem ditar os termos nisso. Então, o que você acha do que os ACIs poderiam estar fazendo nos bastidores? Consigo ver muitos generais e oficiais militares correndo de um lado para o outro, como baratas, em salas em Washington e no CENTCOM. Sério, eles provavelmente não entendem do que se trata tudo isso, nem qual vai ser o papel deles. Eles podem até, se forem paranoicos o bastante, e muitos são, pensar, isso é contra nós? Será que pode ser a Turquia, o Paquistão e a Arábia Saudita impedindo uma possível intervenção do CENTCOM? Pode ser, claro. Certamente, quando pensam em ataque armado no longo prazo, temos que pensar no culto da morte, Israel. Sem dúvida. Sisi, mais uma vez, perguntas. Once again, questions. If there was an Iranian angle, se houvesse um ângulo iraniano, e considerando que o Paquistão está diretamente envolvido, e a Turquia, que até agora apoiava a mediação paquistanesa, e o chamado caminho para o processo de paz por meio do memorando de entendimento, também está envolvida. Obviamente, não há como explicar ao Irã que isso também o envolve. E obviamente não haverá um ataque armado do Irã contra o Paquistão. Isso está absolutamente fora de questão. Um ataque contra a Arábia Saudita seria para defender o Iêmen, se os iemenitas pedissem, o que não farão, porque são autossuficientes. E não haverá um ataque iraniano contra a Turquia. Isso é ridículo. Então, mais uma vez, o único ponto de crise é a Arábia Saudita e o Iêmen. Então, depende dos sauditas. Eles precisam, enfim, se decidir. Vão respeitar o próprio memorando de entendimento com o Iêmen ou vão recomeçar uma guerra que perderam? E o memorando de entendimento, que eu acho que é de 2019, aconteceu porque eles estavam perdendo a guerra. Foi depois que o Iêmen bombardeou Abqaiq em 2019. E aí os sauditas disseram, não, por favor, parem com isso. Então, eles querem voltar àquela situação. Querem perder o oleoduto leste-oeste, querem perder Yanbu, querem ser bloqueados no Mar Vermelho. Portanto, mais uma vez, é uma decisão do MBS. E a Turquia e o Paquistão são espertos o suficiente para não se envolver, porque isso é estritamente entre a Arábia Saudita e o Iêmen. E a posição do Ansar Allah e das Forças Armadas Iemenitas neste momento é a seguinte: eles estão apenas observando tudo isso com um sorrisinho de canto e dizem, certo, vamos ver se eles nos atacam de novo. É claro que haverá uma retaliação de 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. Será que eles esperam que a Arábia Saudita o Paquistão e a Turquia intervenham de novo? Mais uma vez, uma grande questão. Mas considere que os iemenitas não têm medo de ninguém. Literalmente. Eles não têm medo. E quando você vai lá, Danny, conversa com eles. Você sabe ver Sanaa. Você foi levado de carro às montanhas para ver Saada.
Você vê o berço do Ansar Allah. To the mountains to see Sada, you see the burst of Ansarallah, you talk to the local people. So, no, don't mess with this. Converse com as pessoas locais. Por favor, não mexa com esses caras. Faça um favor a si mesmo. Eles não têm medo de ninguém. Então, mais uma vez, toda essa questão, com ou sem os três em Meca, se resume a MBS ser razoável e diplomático e tentar resolver o problema com o Iêmen pela via diplomática. Eles poderiam ter a ajuda do Paquistão e da Turquia nesse caso, mas no âmbito diplomático. Irã, isso não é essencialmente uma OTAN contra o Irã. Primeiro de tudo, porque os paquistaneses terão de explicar detalhadamente a Teherã por que assinaram esse acordo. Caso contrário, os iranianos dizem, certo, vocês não são mais mediadores. Tchau. É isso. E toda a influência que o Paquistão conquistou nesses últimos 2 meses desaparece assim completamente. Disappears like that, completely. They are doing that for their own reasons, of course. Eles estão fazendo isso por seus próprios motivos, é claro. Estão fazendo porque a China basicamente procurou Islamabad e disse, vocês, como mediadores, têm que se desdobrar para colocar esses dois de volta à mesa de negociações. Então esse é o papel da China. Em segundo lugar, eles estão fazendo isso porque precisam de mais visibilidade, mais respeitabilidade e algo muito, muito importante, energia. E a energia virá do Irã. É por isso, por exemplo, que o Irã está sob pressão. Eles abriram 6 ou 7 corredores de conectividade terrestre entre as fronteiras para facilitar as exportações iranianas, não só para o Paquistão, mas também para a China, via Paquistão. É por isso que você tem o representante da Companhia Nacional Iraniana de Petróleo visitando Islamabad para discutir o quê? O gasoduto Irã-Paquistão, de que o Paquistão precisa desesperadamente há mais de uma década, e eles nunca conseguiram viabilizá-lo por causa da interferência americana. Então agora, sabe, essa possibilidade está logo ali, ao alcance. Então, obviamente, o Paquistão tem seus motivos. E claro, em termos de presença geopolítica na Eurásia e no sul global, isso é enorme. Vocês são os mediadores oficiais, os principais mediadores entre os Estados Unidos e o Irã. Então, obviamente, para eles isso é. Mas é claro, eles fazem isso essencialmente por razões de segurança nacional e por seus próprios interesses nacionais. Então é muito fácil para Teherã, sabe? Simplesmente, Arakchi deveria estar em Islamabad hoje. Arakchi was supposed to be in Islamabad today. He's not because Shehbaz Sharif went to Não é porque Shehbaz Sharif foi a Meca. Então isso ficou em sigilo até hoje, Danny. Não se esperava que algo fosse assinado em Meca, porque havia 2 viagens, cujas agendas eles estavam tentando coordenar. Uma delas era a chegada de Arakchi a Islamabad. A informação que recebemos no começo da semana foi, olha, Arakchi vai estar em Islamabad na sexta-feira. Mas aí, tudo mudou, porque a nova informação era que Munir e Shehbaz Sharif viajariam para a Arábia Saudita para se encontrar com o MBS. Mas não havia nada sobre assinar esse negócio da OTAN sunita. Nada. Isso surgiu do nada hoje. Todo mundo ficou, o quê? This came out of the blue today. Everybody was, what? Bem, você publicou a resposta do Irã, ou pelo menos de alguém no Irã, Rezaei. Ou isso veio por meio de um membro do parlamento, Danny. Não devemos interpor isso como uma resposta oficial, mas acho que é, em essência, o que eles estão pensando. Eu acho que de certa forma, embora isso não vá ser uma resposta oficial, porque eu nem sei se o Irã tem uma opinião forte como um coletivo, mas, em termos de muitos iranianos no parlamento, e fora dele, eu diria que os sauditas precisam saber que um acordo no papel com a Turquia e o Paquistão não vai lhes trazer segurança, assim como anos de dependência unilateral dos americanos não lhes trouxeram segurança. Reformem suas políticas para que não precisem implorar por segurança aos outros. Quer dizer, eu acho que isso é muito... Análise muito lógica. Isso é bem iraniano. É super lógico ou putting fatos. Certo. Como dizem, nenhuma mentira foi dita. Quer dizer, é isso. E o Irã agora tem o currículo para provar isso. Em nenhum momento o Irã implorou a alguém
incluindo Rússia e China, que, como você sabe, neste programa, nos programas que você faz e no trabalho que você realiza, muita gente pergunta, bem, por que eles não pedem mais a Rússia? Por que não conseguem mais da Rússia e da China? Por que Rússia e China não os ajudam mais? E grande parte disso é que eles não estão realmente implorando para que alguém os salve. Eles vão trabalhar com a Rússia e veja o que conseguiram realizar. Não é assim que relações estratégicas funcionam. Sabe, uma das coisas que aprendi em Moscou ao longo dos últimos anos foi que quando havia delegações iranianas em Moscou, os dois lados diziam, olha, estamos abertos a qualquer coisa. Se precisarem de algo, é só pedir. E isso valia para os dois lados. Muito antes da guerra deste ano, eles já trocavam informações, ajuda e apoio no mais alto nível. No nível dos Ministérios da Defesa, muito além dos Ministérios das Relações Exteriores, chegando até os líderes. Eram conversas entre Putin e Khamenei. Eles costumavam conversar muito, estavam sempre em contato próximo. É assim que uma relação estratégica funciona. So this is how the strategic relationship works. In terms of China and Iran, it's even more subtle. Em relação à China e ao Irã, é ainda mais sutil, porque quando algo acontece, já está lá. Porque os chineses nunca anunciam o que fazem. Nunca. É tudo nas sombras. É tudo discreto. E claro, em termos de relação estratégica, para eles, o Irã é uma questão de segurança nacional no campo da energia. É por isso que eles não têm um acordo de 25 anos com ninguém. Só com o Irã. E trata-se de infraestrutura energética. Infraestrutura de que o Irã precisa desesperadamente. E energia de que a China precisa desesperadamente. E eles podem pagar em yuan. Uma das razões da guerra de 28 de fevereiro. E agora estamos chegando ao ponto central da guerra, que nunca foi o dossiê nuclear. É uma guerra pelo petróleo. É uma guerra pelo controle dos pontos de passagem do petróleo. It's a control of oil checkpoint war. It's a control of an oil checkpoint that was using the... É o controle de um ponto de controle de petróleo que usava o petró-yuan. Anátema, um anátema total para os Estados Unidos. Uma nação soberana e independente, aliada às duas principais potências da Eurásia. Então, do ponto de vista americano, a lista de motivos para iniciar uma guerra contra o Irã é infinita. Mas obviamente você não lança uma guerra dessas sem planejamento prévio e detalhado. E o que você planeja? Se as coisas derem errado, como deram praticamente de imediato, qual é o seu plano B ou C? Não havia nada. Então não é de admirar que estejamos numa situação em que até o fim desta semana poderemos ter um acordo entre as duas nações em lados opostos do Estreito de Hormuz, dizendo basicamente, olhem, as novas regras do jogo são estas, e somos nós que as estabelecemos. E todos têm de cumprir, incluindo os Estados Unidos. And everybody has to comply, including the United States. Sim, e não é difícil para os Estados Unidos cumprirem isso, se analisarmos isoladamente, porque eles estão completamente fora disso. Mas sabe, tudo o que precisam fazer é ficar de braços cruzados e deixar acontecer. Mas é claro, sabemos que isso não é possível para o Império do Caos. Pepe, temos algumas perguntas da audiência. Vamos à pergunta de uma assinante, Koya Tizino. Desculpe se estou pronunciando errado. Olá a todos do Brasil. Pessoal, por que o memorando de entendimento não prevê o fim do genocídio de Israel em Gaza? Pepe, o que você acha disso? Porque você vem falando sobre o memorando de entendimento já faz bastante tempo, é claro. Of course. These are two different issues. São duas questões diferentes. É imensamente importante para Gaza. É de importância cósmica para o Iraque. O que está no memorando de entendimento, já no primeiro parágrafo, significa o fim de todas as guerras. E dentro desse fim de todas as guerras, ou embutida nele, está a guerra travada pelo culto da morte contra Gaza e a Cisjordânia. Com certeza. Mas isso teria de ser discutido separadamente. Há questões ultra difíceis demais no memorando de entendimento, e nesta that no matter towards teeth. Path to Mouth and King Spring. This would be part of a larger negotiation. And of course, it will have to involve... E claro, isso terá de envolver o próprio culto da morte, que não negocia com ninguém, como todos vocês sabem. Eles matam pessoas. A única coisa que sabem fazer de fato é matar pessoas.
Mas muito importante, isso faz parte do memorando de entendimento. Fim de todas as guerras significa fim de todas as guerras contra a Palestina, contra o Líbano, contra o Iêmen, contra o Iraque e contra o Irã. Isso está muito, muito claro. Mas, obviamente, os americanos não interpretaram dessa forma porque a linguagem é muito vaga. A linguagem do memorando de entendimento foi propositalmente extremamente vaga. É, sabe, uma caixa de Pandora de interpretações. Sim. E os Estados Unidos? Bom, você sabe, os Estados Unidos não cumpriram isso nem por um minuto, ao que parece. Houve algumas sanções suspensas por um curto período. Obviamente, talvez tenha havido alguns movimentos para abrir o bloqueio, mas nunca foi algo sério, e durou muito pouco tempo. Mas Arashi disse naquela época que eles acabariam negociando detalhes específicos sobre conflitos específicos, incluindo as sanções e Gaza. Então, para mim, parecia que os detalhes de parte dessas, como você disse, ambiguidades nos termos do memorando de entendimento, deveriam ser tratados nas negociações propriamente ditas. Mas o memorando de entendimento deveria estabelecer termos a serem cumpridos imediatamente, termos bastante claros. O Líbano foi citado especificamente. E claro, todas as sanções e os ativos congelados, tudo isso deveria acontecer de imediato. Mas não aconteceu. E então... Você se lembra de quando estávamos prestes a receber uma transferência de 6 bilhões do Catar? Estávamos literalmente prestes a receber o dinheiro, e os americanos bloquearam isso literalmente no último minuto. Provavelmente alguém estava prestes a clicar, e não mais. Eles estavam fazendo jogo. Então acho que esse é o grande problema de lidar especificamente com qualquer conflito direto. O lado oposto não está falando sério. E é onde estamos. Mas Farzaneh pergunta, a China está satisfeita com a diplomacia do Paquistão? Pepe, o que você acha? É uma resposta complicada. Não deveríamos usar a palavra feliz, especialmente quando se trata da China. Deveríamos perguntar, isso atende ao interesse nacional da China e aos seus interesses geopolíticos mais amplos? Por enquanto, sim. Porque a parte mais importante da resposta à sua pergunta é que os chineses estão coordenando nos bastidores todo o esforço de mediação do Paquistão. Isso é imensamente importante. Eles nunca aparecem. A diplomacia chinesa, em termos de sofisticação, quando lida com dossiês extremamente delicados como este, que envolvem a segurança nacional chinesa e a interpretação dos mais altos níveis, no nível do Politburo, chegando até Xi Jinping, desde o início, eles interpretam isso, já antes de 28 de fevereiro, e logo no começo, como uma guerra contra nós. Depois do Irã vem a Rússia, e depois da Rússia, nós. E nós somos a ameaça estratégica número 1 para os americanos, na forma como eles nos enxergam. Então, obviamente, desde o início, a decisão tomada em Pequim foi: faremos tudo o que for necessário para não deixar o Irã cair, recuar, desistir ou ser destruído. Então, o canal depois das negociações, quando começou o processo que poderia levar a negociações, foi o Paquistão. E, por exemplo, logo no começo, temos que voltar bem ao início, porque isso explica muita coisa do que aconteceu depois. Mas também não explica muita coisa do que aconteceu depois, que foi a primeira reunião dos 4 sunitas. Os 4 sunitas eram 3 que assinaram hoje o Acordo MAC: Paquistão, Arábia Saudita e Turquia, mais o Egito. Esses 4 se reuniram em Islamabad. E eles discutiram, o que podemos fazer para talvez iniciar um processo de paz? Podemos conversar com o Irã? Como falar com o Irã? Qual de nós vai falar com o Irã? E tudo mais. E adivinhem o que aconteceu no dia seguinte. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão foi a Pequim, imediatamente da reunião dos 4 sunitas, para falar com Wang Yi. E Wang Yi disse, olhem pessoal, isso não é suficiente, tentem mais. Nós apoiamos vocês. Se vocês estão tentando seguir, digamos, o caminho rumo a um processo de paz, nós apoiamos tudo,
porque é isso que queremos e é isso que temos dito em alto e bom som, em todos os lugares. A China quer uma solução pacífica e diplomática entre Irã e Estados Unidos, de acordo com a Carta da ONU e tudo mais. A postura chinesa de sempre, sabe? Mas eles começaram a cultivar o Paquistão como o principal mediador. E é por isso que nesses últimos anos, nesses últimos 2 meses essencialmente, temos esse alinhamento entre Pequim, Islamabad e Teherã, baseado na confiança mútua e em objetivos compartilhados. Então, por enquanto, podemos dizer que sim, os chineses apoiam totalmente o memorando de entendimento desde o início. Na verdade, eles também participaram das negociações nos bastidores. O problema é que eles sabiam que o outro lado jamais o respeitaria. Os chineses também têm experiência com promessas quebradas pelos americanos. Então, a partir de agora, se o gato morto for finalmente ressuscitado pela enésima vez, os chineses vão apoiá-lo, sem dúvida. O problema é que os paquistaneses precisam deixar muito claro aos chineses e aos iranianos qual é o papel deles agora depois que assinarem essa coisa da névoa de guerra de Meca. Isso muda muita coisa. E eles vão ter que explicar muita coisa em Islamabad. Bem, sabe, em termos do que a China pensa e sente sobre essas questões, acho que você tem toda a razão. A China se pauta mais por interesses e estratégia. E também está atuando muito nesse papel mais distante, em que ela não está realmente, sabe? O Paquistão tem sua própria política, que é muito complexa e complicada. O Paquistão vai desempenhar o papel que puder desempenhar, e a China sempre apoiará qualquer coisa positiva que o Paquistão puder fazer. Até porque o Paquistão é o quê? O número 2 em termos de parceria com a China na região. Talvez número 1 em termos de desenvolvimento econômico e cooperação em geral. Development and cooperation. Com o CPEC, sim, com o CPEC. E sabe, ali mesmo com o Irã. Talvez o Irã tenha uma parceria muito mais significativa geopoliticamente com a China. Mas ainda assim, acho que a China vai apoiar os dois a fazer algo positivo em relação a esta guerra. E sim, concordo 100% com você. A China vê os termos desse memorando de entendimento como algo positivo. Então, por que não colocaria o peso que puder, sem interferir no processo? Não faz sentido interferir. E há outro elemento, Dani. Os chineses vivem dizendo que está tudo no memorando de entendimento. Não há nada a renegociar, que é exatamente a posição iraniana. Veja, todos os pontos estão lá. Foi assinado pelos 2 presidentes. Agora vocês têm que cumprir os compromissos. E os chineses apoiam isso 1.000.000%. Não há mais nada a negociar. Está tudo lá. Vocês têm que começar a negociar ponto por ponto e cumprir seus compromissos. Sabe, devolver o dinheiro para eles, aliviar as sanções, começar a discutir o Líbano, tudo. Sim. Bem, sabe o que você acabou de dizer, Pepe? Me lembro o que Mohammad Ghalibaf disse recentemente no X. Acho que foi nas últimas 24 horas. Ele zomba de Trump, dizendo: um ataque gigantesco está chegando. Esperem, esqueçam. Eles querem negociar. Fim da citação. Isso é diplomacia de teatro em repetição. Usar intimidação, promessas quebradas e notícias falsas como instrumento de pressão é uma estratégia fracassada. Reconheçam os fatos e cumpram seus compromissos. Não precisamos de mais teatro. Então, essa foi uma mensagem direta para o mundo. Compromissos e teatro. Perfeito. É muito, muito persa. Lógico. E sabe, fato e ficção muito bom em contrapor fato e ficção. Então é nesse ponto que estamos, Pepe. Bem, talvez nos últimos 5 minutos, mais ou menos, que ainda temos aqui, onde estamos e o que você espera que venha pela frente, agora que está ficando bastante claro que o Irã busca consolidar pelo menos esta parte do memorando de entendimento, a questão do Estreito de Hormuz, sim,
completa e inteiramente fora de qualquer tipo de participação dos Estados Unidos. Então, o que você vê vindo pela frente, considerando que isso deve acontecer nas próximas horas, ou no máximo dias? Days at the most, Could be, could be, today now yeah. Agora já é noite no Oriente Médio, então talvez não seja hoje. Pode ser no sábado. Sábado é um dia normal de trabalho nos países muçulmanos. Ou pode ser na segunda-feira. Mas assim que esse acordo for assinado, mesmo que seja temporário, e todos vocês precisam lembrar disso, é um acordo temporário, ainda assim será um passo para o que eles vão discutir caso o memorando de entendimento, aquele pacto, seja reativado. E isso segue o planejamento do Irã, eu diria, quase milimetricamente. Não se esqueçam de que a margem de manobra dos americanos está diminuindo a cada dia. Na semana que vem, vence o prazo para o esgotamento da reserva estratégica de petróleo, em meados de agosto. É na semana que vem, literalmente logo ali. Sem falar que ficamos sem tudo. PAC-3, Patriots, vocês sabem, ficamos sem tudo. That's Patriots, we run out of everything. A situação econômica aqui nos Estados Unidos está tão ruim, muito ruim. Mas continue, desculpe. Quanto custa um galão de gasolina em Nova York agora? Você sabe? Agora, ainda está acima de $4. Quer dizer, não está baixando. Esse é o grão problema. Isso é para gasolina comum. Então, o diesel, que você pode considerar como o combustível dos negócios, certo? Dos caminhões. O diesel está a $5,50, perto de 6. É muito ruim. Quer dizer, está perto dos níveis que tivemos no pior dos piores momentos na costa leste. A costa oeste sempre foi muito pior. Mas na costa leste, você sabe, a gasolina comum chegou a $5,50. E o diesel passou de 6, 7 dólares. Você tinha esses preços astronômicos. Mas não caiu tanto assim, e provavelmente não vai cair. E aí que tá, acho eu, a grande crise que todos estão tentando esconder. O fato de que os resultados da catástrofe econômica causada pela decisão dos Estados Unidos e de Israel de entrar em guerra com o Irã estão, de certa forma, gravados em pedra. Grande parte disso não é reversível. Mas enfim, volto para você. É verdade, absolutamente. Sim, absolutamente. Uau. Pense. Olha, já vamos tentar conseguir algumas respostas esta noite. Então, se houver algum avanço, devemos conversar de novo na semana que vem. Nós vamos. Sobre essa questão dos sunitas e da OTAN. Sim, vamos fazer. Sim, com certeza vamos conversar. Tudo é. E claro que os iemenitas vão fazer. É bem, as coisas estão pegando fogo. Parece que o Iêmen está buscando causar o máximo de dano possível à Arábia Saudita para fazer a Arábia Saudita simplesmente desistir, sabe? Desistir o mais rápido que puder. Isso parece acontecer porque o Iêmen agora... O Iêmen está basicamente se livrando de... Isso quase me lembra o que o Irã está fazendo com os chamados proxies iraquianos, certo? Os proxy escudos. Os proxy escudos. Eles simplesmente os atingem. Atingem e atingem. E agora você passaria para... O que o Mossad acabou de fazer? O Mossad acabou de demitir vários líderes porque está irritado por não ter conseguido fazer os curdos desempenharem esse papel, não só no Irã, mas também na fronteira iraquiana, porque o Irã continuou atacando-os. E agora parece que o Iêmen está fazendo a mesma coisa no Iêmen, na fronteira saudita, simplesmente atacando. Esses proxies estão fugindo, recuando, e veremos se a Arábia Saudita mantém isso. Eu não sei. Suas palavras finais para o público, Pepe, enquanto encerramos a transmissão aqui. Minhas palavras finais seriam, certo, vamos direto ao ponto. Nunca mexam com o Iêmen. Não, nunca aprendem. Nunca aprendem. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita nunca aprenderam. Os Emirados Árabes Unidos acho que aprenderam, embora sabe. E os Estados Unidos nunca aprenderam. Os israelenses aprenderam. Eles pararam. Eles pararam. E a Arábia Saudita agora tem que aprender, ao que parece, de novo, e de novo, e de novo. Muito obrigado ao The Alchemist por este superchat generoso.
Muito obrigado, Pepe. Seu Telegram e seu X estão na descrição do vídeo abaixo. Então, pessoal, vão lá. Sigam o Pepe e acompanhem e apoiem todo o trabalho dele. E não deixem de acompanhar todos os seus relatórios. Transition Protocol. Follow all your reports, transition protocol. I believe that's also in. Acredito que isso também esteja na descrição do vídeo. Acho que hoje, às 3 da tarde, horário da costa leste dos Estados Unidos, vou gravar algo com eles. Então sim, é um ótimo projeto. Todo mundo deveria se inscrever e apoiar esse canal. Sem mais delongas, pessoal, amanhã estarei de volta com Marques Leboda, à 1 da tarde, horário da costa leste, 8 de agosto. Estamos encerrando por aqui. Clique no botão de curtir. Isso ajuda a impulsionar o programa, para que as pessoas o escutem e assistam ao longo de todo o dia. Certo, pessoal? Se cuidem e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Take care, and I'll see you next time. Bye-bye. Where songs at though with this?